Todos estão ouvindo? Geralmente eu chego aqui e arrumo isso ou alguém arruma para mim. Mas hoje a porta está estreita. Porque eu já consegui misturar duas palestras aqui e acho interessante isso. Mas, por outro lado, grandes ajudas são dadas, né? Não só por essa oração de extremo estímulo do nosso irmão Varley, como pela forma como o nosso irmão Newton colocou com muita propriedade, impostação de voz, o preparo nosso, que justamente chama a atenção, além de ler a passagem de Mateus, que nos lembra, que fala sobre a porta estreita, nos chama a atenção para a responsabilidade de nós, que de alguma maneira estamos no caminho da doutrina espírita. Eu gosto de dizer estamos, porque muitos de nós esteve em outros. Pode ser até que em futuro próximo, embora não tenha certeza, não é no momento da vontade de nenhum de nós aqui presentes, estejamos em outros tantos. Mas aí, mais uma vez, eu me valho de uma passagem de um livro que é muito querido, que diz que todas as religiões, todas as estruturas que nos estimulam ao desenvolvimento espiritual, nada mais são do que salas de aula na vida, onde nós, seres humanos, entramos para nos tornar melhor. Hoje, nos atende perfeitamente a doutrina espírita, porque ela nos chama à compreensão das nossas responsabilidades essenciais através da razão, não apenas através de dogmas que muitas vezes não entendemos direito e não conseguimos perceber todas as nuances, principalmente aquelas que nos cabem diretamente, né, cada um de nós, e o coração, né? Também gosto muito da imagem, uma figura que me foi apresentada uma vez e eu guardei, que a maior distância que nós temos, se pudermos pressupor uma medida dessas que nós temos, né, nas nossas medidas terrenas, a maior distância não se mediria entre a razão e o sentimento, porque ela é tão grande que essa caminhada que nós estamos certamente em muitas encarnações buscando fazer, né? Embora tenhamos em cada momento de nossa passagem nessa terra, certamente, como estamos tendo agora, a oportunidade de despertar. Mas a doutrina também nos chama a atenção para todas essas dificuldades que enfrentamos como crianças espirituais, que ainda somos. A porta estreita, na verdade, é um portal consciencial. Nós, quando pensamos em porta, pela nossa ambiência física, nós pensamos, claro, fisicamente é o objetivo da parábola, pensamos numa porta pela qual deveríamos conseguir passar com maior ou menor facilidade em função da nossa habilidade em transpô-la e, evidentemente, do nosso espaço na nossa estrutura física para fazê-lo em relação ao espaço que nos é oferecido pela porta. Mas, na verdade, essa porta larga ou essa porta estreita, nosso objetivo de passagem na evolução espiritual, ela não está fora de nós, serve como uma imagem, como várias imagens privilegiadas que o Cristo nos trouxe. Mas, na verdade, ela está dentro de nós, é um portal consciencial. E aí, há uma passagem que nos lembra bem o que é a consciência. Eu gosto sempre do dicionário, até quem já me viu falar, estou sempre indo ao dicionário para compreender e depois fazer as correlações com a terminologia da nossa ambiência, né? Do dia a dia, dentro da cultura de cada um. Então diz lá, mas o que é realmente a consciência quando entendida como portal? Então a consciência para nós é o conhecimento imediato de sua própria atividade psíquica e emocional. Pô, já estreitou a beça essa porta, né? Porque quantos de nós, na verdade, tem um conhecimento amadurecido, vamos dizer assim, da nossa atividade psíquica, dos nossos
nossas dificuldades, né, das coisas que estão, inclusive, muitas não no nosso nível da consciência, mas no nosso nível ainda da inconsciência, do nosso inconsciente. Emocionalmente, quantos de nós pode garantir que se conhece emocionalmente? Às vezes até pensamos que o fazemos, né, ou que nos autoconhecemos. No entanto, de vez em quando, damos a escorregão no mesmo ponto, como se alguém sorrateiramente conseguisse tocar o nosso tendão de Aquiles, né? Fazer a figura. Quantos de nós? Consciência é a faculdade de estabelecer julgamentos morais dos atos realizados. À luz do Evangelho do Cristo, quando na sua compreensão amadurecida, nós até poderíamos fazê-los, embora aprendemos que não devemos nunca fazer julgamento, nem de nós próprios. Devemos tomar a consciência daquilo que sentimos, né? Esperamos que cada um tome a sua consciência. E é interessante, eu vou repetir esse item lá do Aurélio, na língua portuguesa: faculdade de estabelecer julgamentos morais dos próprios atos. Se nós não conseguimos fazer dos nossos, se torna mais difícil ainda passar conscientemente por uma porta estreita, quando fazemos com muita facilidade dos nossos irmãos. Tem um textinho muito interessante, chamado Maturidade Espiritual. E nesse texto, nos é dito, logo no seu primeiro item, o seguinte, que maturidade, primeiro item da nossa maturidadezinha espiritual, diz o seguinte: para nós pararmos de tentar mudar os outros e nos concentrar em mudar a nós mesmos. Voltamos à questão da nossa dificuldade nesse autoconhecimento. O Livro dos Espíritos nos dá duas possibilidades imediatas. Uma, na pergunta 919, quando Kardec pergunta aos espíritos de luz o seguinte: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? E eles, com muita propriedade, respondem a ele através de Santo Agostinho, o espírito que está no nosso Livro dos Espíritos, respondendo essas perguntas, diz o seguinte: faça como já foi ensinado por um sábio da antiguidade. Conhece-te a ti mesmo. Mas Kardec, pesquisador, querendo esclarecer mais ainda, querendo dar boas dicas para o trabalho meritório que ele estava realizando e que realizou através de todo o processo da codificação, ele foi e insistiu na 919A. Ele perguntou: concebemos toda a sabedoria desse ensinamento do conhece-te a ti mesmo, mas a dificuldade está precisamente em conhecer-se a si mesmo. Qual é o meio de conseguir isto? Aí Santo Agostinho, estava ele respondendo, né, foi e disse a ele: faça como eu faço. E aí deu uma receita para o final do dia, aquela avaliação do final do dia que todos nós poderíamos exercitar, certamente muitos aqui até o façam, cada um à sua maneira, para fazer uma revisão do seu dia, se não fez mal a outro, se fez o possível ao seu alcance para, mais do que não fazer mal, fazer todo o bem que pudesse fazer, né? Lembramos nesse momento, o Evangelho nos diz que dentre as virtudes importantes, no amar o próximo como a ti mesmo, a expressão dessa virtude, diz o seguinte: não fazer o mal já é o início, mas o bom mesmo é quando a gente faz o bem, né? O Evangelho chama muita atenção para isso. E essa revisão diária nós poderíamos fazer. Qual é a referência para a nossa revisão? Já que nós somos ainda tão imaturos, é sempre o Evangelho do Cristo. É o que nos diz o Evangelho. Por exemplo, quando nós pensamos nisso, nós automaticamente nós voltamos à questão da maturidade espiritual. E aí eu vou ler um trechinho aqui que nós
arrumamos em função desse estudo? Maturidade espiritual não é algo que se alcança pelo conhecimento teórico. O ensino cristão que Jesus estabeleceu vai além da comunicação verbal da verdade. O verdadeiro ensino desemboca quando se efetiva a real aprendizagem na obediência, na modificação das atitudes. Não se trata apenas de aprender um acervo teológico doutrinário, mas sim deste acervo ser convertido em vida transformada. Ou seja, em maturidade espiritual, com a atualização necessária dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos e, principalmente, da expressão prática deles nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos. E essas relações, aí fomos lá ver uma coisinha bonitinha que Leonardo Boff escreveu, que expressa o que seria essa modificação em um termo amplo do ambiente ao qual nós fomos trazidos para viver mais uma vez, em mais uma oportunidade de reconciliação consciencial com os ensinamentos superiores. Diz o seguinte: podemos observar a maturidade espiritual quando o ser humano, através da qualidade ético-moral das relações que mantém do homem consigo mesmo, amar o próximo como a si mesmo, com o Deus dentro de si, do homem com a terra, no respeito a toda essa ambiência que está em torno de nós, e nós somos diariamente, vamos dizer assim, estimulados na nossa consciência ao ver em torno de nós tudo aquilo que está acontecendo com o ambiente que nos foi dado a nós e a nossos irmãos para viver, por nossos próprios erros, pela nossa própria ganância, pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho. Aí você diz, pô, mas eu não queimo mata nenhuma, já é muita coisa, porque eu vejo mostrando fogueiras por aí, mas já é muita coisa. Ah, mas eu não faço isso, eu não faço aquilo, tá. Aí eu vou sugerir, como Santo Agostinho sugeriu, que nós, diariamente possamos ver o que, não estou dizendo que faz, mas o que eu posso ter feito em uma determinada nuance. Porque às vezes nós não fazemos como os outros fazem, mas quando você, mesmo que o ambiente não seja totalmente limpo, você se descuida jogando alguma coisa pela janela do seu carro, quando você se descuida jogando, vamos supor, acho que o nome é guimba, um pedacinho do cigarro ainda às vezes com um pouco de fogo, assim, aleatoriamente, meio descuidado. Quando você joga, mesmo que não seja num shopping super limpo, um pedaço de papel no chão, quando às vezes tem uma pequena lixeira próxima, ou mesmo que não a tenha, porque eu vejo gente caminhando com a coisa na mão e depositando quando encontra o espaço, e outros simplesmente se desfazendo daquilo. Quando eu não desperdiço o alimento, que para mim às vezes, de certa maneira, é mais fácil conseguir, porque é impossível quase para outros. Então é ver a nuance da nossa vida dessas questões. Estamos trabalhando para nos tornar, vamos dizer assim, espiritualmente um pouco mais ectomorfos. Ficou bonito, não ficou? Gostou? Eu sabia que ia gostar. Ectomorfos. Aquela figura de revista que todo mundo quer ter. E podermos nos sentir espiritualmente um pouco mais retilíneos, um pouco mais esbeltos, bonitões. Coisa difícil depois de certo tempo de caminhada, com tantas coisas em volta de nós. Não desperdiçar, dividir, e por aí vai. Essas relações também do homem com o universo. Porque uma das coisas que a doutrina também nos estimula, como outros caminhos, é a percebermos que estamos num planeta lindo, belo, grande, mas ainda extremamente pequeno, como tantos outros, menores e muitos outros maiores,
nessa obra toda do universo que o Pai construiu e que são muitas as moradas de meu Pai e que nós vamos, de acordo com o nosso desenvolvimento, indo para a nossa mesma está em fase de regeneração, não é? Está em processo, e nós aqui queremos nos regenerar junto com ela. Mas eu vou ler um pouquinho mais esse texto que eu considero assim muito simpático, e é de um autor desconhecido, sobre maturidade espiritual, porque fazendo essas coisas que aqui estão, nós estaremos nos colocando um pouco mais ectomorfos para conseguir passar pela porta estreita, que é o portal da nossa consciência, quando melhorar. Maturidade espiritual é quando você para de tentar mudar os outros e se concentra em mudar a si mesmo. Maturidade espiritual é quando você aceita as pessoas como elas são. Aceitar não quer dizer aprovar. Não quer dizer deixar de contribuir, principalmente quando essas pessoas são sob a nossa responsabilidade, né? Como filhos, por exemplo, e outros que nos são entregues pela bondade divina, embora para nós, às vezes, por grande desafio, né? E nós sabemos de todo o processo de reencarnatório, como é que nada está no nosso caminho, seja uma situação ou uma pessoa a troco de nada, mesmo que seja sazonalmente, né? Elas passem e não fiquem. Maturidade espiritual é quando você entende que todos estão certos em sua própria perspectiva. Volto a dizer, não é aprovar, mas é procurar ver a história de cada um. Eu me lembro que um advogado, um senhor, quando eu era, não senhor como sou hoje, eu estava fazendo um trabalho com ele, e ele não tinha nada a ver com direito. E ele contando a vida dele, eu disse, por que o senhor foi advogado, né? Na época eu estava pensando se ia ser, não, também. Aí ele foi começar a me contar e tudo, aí ele contou uma história que ficou na minha cabeça, sempre que posso eu trago e divido, que tem muito a ver com esse item daqui. Ele disse que um dia ele era chamado na época, hoje seja de causas especiais, né? Mas advogado de porta de xadrez, que é aquele cara que ficava se virando enquanto não tinha assim uma clientela, uma coisa, que pintava ali, né? E ele foi levado a defender uma pessoa que ninguém queria defender. Olha o crime que essa pessoa tinha feito, crime horrendo naquela época. Então, hoje talvez fosse considerado mais ou menos até, né? Estamos vendo tanta coisa, mas ele era trabalhava um trabalhador de obra, né, um chamado peão, e dormia num espaço pequeno, junto com mais dois. E se aborreceu com um deles, e durante a noite simplesmente jogou alguma coisa combustível e atirou fogo. Aí ninguém queria ver, não, estou vendo, realmente, né, gente? Coisa incrível. E aí ele, mas ninguém queria, empurraram ele foi. Aí ele foi seguir os caminhos, procurou ver a vida desse cara. Quando ele começou a examinar a vida desse sujeito, ele não deixou de condenar, ainda mais à luz da justiça, até à luz de uma justiça, o ato dele. Condenar, que eu digo, do seu fórum, né? Mas começou a entender um pouco o porquê que aquele sujeito foi capaz daquilo, né? Então, começou a examinar a vida dele, ele num ambiente similar àquele, que ele chamou na época, quando ele estava falando comigo, de barraco, dormia no mesmo ambiente, o pai, a mãe, tudo. Ele acordou com 6 anos de idade, assistindo o pai matar a mãe a machadadas. E no decorrer da vida dele, tantas outras coisas. Então, a gente nunca sabe o que conduz alguém a alguma coisa. Não devemos aprovar os seus atos, devemos, quando puder, ajudá-los, mas em maturidade espiritual, nós não temos condição de fazer um julgamento, né, da situação. Olha que outro item interessante. Maturidade espiritual é quando você aprende a deixar ir. Desapego.
né? Deixar ir as pessoas, deixar ir principalmente as dores que nós temos nas relações com as pessoas. Às vezes eu me compadeço quando vejo alguém, e claro, uma grande lição para mim, quando eu vejo alguém de uma certa idade, com tanta coisa ainda para olhar para si próprio e para o que está em volta, está preso lá atrás, numa determinada passagem da sua vida. Está carregando aquele peso e, por não conseguir se liberar dele, não consegue o espaço da consciência para avançar, né? A doutrina vive nos lembrando disso. Há pouco tempo, eu acho que até comentei também numa fala aqui, como nós estamos às vezes com os irmãozinhos numa mesa mediúnica e vemos o sofrimento deles, presos ainda, que lá no momento, às vezes, daquele diálogo, nós chamamos de dobra do tempo. Nós também estamos presos em muitas dobras do tempo. Naquele emprego perdido, que nos trouxe tanto, que gostávamos tanto, que nos trouxe tanta dificuldade. Naquele insulto, naquela traição que achou que foi feito conosco, né? E eu gosto muito cada vez mais de achar, pensei, porque você conhece pelo lado que você está percebendo, mas quem sabe se olhar por outro lado, ressignificaria um pouco o teu entendimento daquela situação, não é? E aí eu gosto muito de historinha, já sabem disso, né? O que é um pecado até às vezes, no sentido de errar o alvo. O pecado, etimologicamente falando, é errar o alvo, em relação ao palestra, mas eu componho assim que eu me sinto à vontade em falar, em conversar. Eu me lembro de um amigo meu, docente, lá no Instituto do Rio, Superior do Rio, e a esposa dele também era professora lá, e eles tiveram lá coisas na vida deles e se separaram. Passou um tempo, não me lembro quanto, também não acompanhei isso, não era do meu conhecimento o detalhe, mas um dia ele falando comigo, ele estava revoltado, porque a esposa dele estava muito feliz com outro colega da instituição. Não tinha nada antes não, ele mesmo disse, não tinha nada, mas agora está lá vivendo bem com ele, essa coisa toda. Poxa, comigo assim, ele se queixou como se, com o outro, ela estivesse diferente do que com ele era, e certamente estava, pelo que aparentemente ele me contou. Aí eu fiquei assim meio sem graça, primeiro está ouvindo aquilo, está meio, né, me dava um, me dava outro, mas aí eu me veio assim uma coisa na cabeça e eu perguntei a ele, mas você, será que há alguma possibilidade do outro agir com ela diferente do que você agia? Aí ele olhou para mim, no primeiro momento eu diria que foi olhar de certo incômodo, uma certa revolta, mas eu notei que o olhar era interessante, né? O olhar são janelas da alma mesmo, como diz o poeta, né? Eu notei que o olhar dele sério. Aí eu investi um pouquinho mais na história, porque às vezes é isso, né? Relacionamento é uma via de mão dupla. Relacionamento com o médico, relacionamento com o vizinho, relacionamento, né? Meu pai tinha uma frasinha simples que eu gostava muito. Toda vez que eu brigava na rua e eu dizia que fui provocado, ele me chamava a atenção e dizia assim, ó, quando um não quer, dois não brigam. E a vida cada vez mais tem me mostrado isso. Quando um não quer, dois não se desentendem, dois não se magoam, porque talvez o outro ainda não esteja com a maturidade ou com a consciência necessária. Mas se você a tem, talvez já ajude o outro a despertar. Aí a maturidade espiritual é quando você é capaz de não ter expectativas em um relacionamento. Olha, acabei de falar anteriormente, puxei a história já. A gente olha para o outro, chega no emprego, acha tudo que tem que ser assim, cara, e às vezes não é. Aí você começa a se decepcionar, parece que tudo está errado. Não, talvez você tenha interpretado errado. Você diz, eu vou de expectativas. Você conhece uma pessoa, faz um quadro dela, ou já desenha um projeto, né? Às vezes quando ela diz duas palavras, você vê que projetou tudo errado. Ou quando sai daquele período
aquele período que o carro ainda não precisa trocar as velas, aquele período em que não houve o primeiro arranhão na lataria, né? Aquele período em que você ainda pensa que as prestações são pequenas, mas quando as prestações começam a pesar, você diz, eu acho que eu fiz uma boa compra. Quando dá o primeiro arranhão, você vai consertar e aquele carro tem um preço diferenciado de peças, ou de qualquer coisa, né? ou de pintura, aí o seguro, e quando veio o IPVA proporcional, então você vê que as suas expectativas estavam muito em função do teu foco pessoal de entendimento, de desejo. Então, não criar expectativas. Está sempre com isso vigiando a você próprio. Porque quando você acha que já é espírita e está numa boa, você escorrega ali na esquina, porque o pessoal gosta de conferir, né? Se você está numa boa mesmo, né? Se você consegue ser tolerante, ser indulgente, né? Perdoar. Pode ir até baixo, porque é difícil a vez, né? Maturidade espiritual é quando você entende que o que você faz para a sua própria paz. Está em paz com as obrigações. É o que o Evangelho nos fala contra o homem de bem, que nos fala contra o item do dever, né? Nos lembrando que é o principal, é a tua em paz com você mesmo. Você não pode se responsabilizar pelo comportamento do outro, a menos que você tenha sido responsável realmente por ele. O dele é o dele, mas o seu é sua inteira responsabilidade. Daí o livre-arbítrio que nos é conferido, pelo qual temos que dar, mais cedo ou mais tarde, a satisfação a quem é de direito. Maturidade espiritual é quando você para de provar ao mundo o quanto inteligente você é. Tem sempre a última resposta. No outro dia, tem uma associação, vocês já ouviram falar na AMOB? Um amigo meu me apresentou a AMOB. Ele queria que eu entrasse de sócio para a AMOB. A AMOB é a Associação dos Maridos Oprimidos do Brasil. Aí eu fiquei assim, não sabia o que ia dizer. Não foi você, não. Vamos falar publicamente. Eu não sabia o que ia fazer, então eu disse, olha, eu não sei não, mas até quando eu faço algumas psicografias, calha de vir um irmão falando com a esposa dele, eu vejo, você conhece a AMAB? Não. Pois é, a Associação dos Maridos Arrependidos no Brasil. Porque quantas vezes a gente projeta no outro os problemas da relação, né? Eu não tenho nenhuma associação feminina na minha cabeça, até porque em função da quantidade sempre presente, proporcionalmente maior, eu procuro me preservar fisicamente. Mas deve ter associações similares também, não é? De oprimidas, de arrependidas e por aí vai. Não devemos ter realmente esse tipo de expectativa. Maturidade espiritual é quando você para de provar ao mundo o quanto inteligente você é. Como eu disse, a última resposta. Tudo você é que sabe, tudo você tem alguma coisa a acrescentar. Quer ver uma palavra que é desastrada em qualquer comunicação, mesmo quando o objetivo não é esse, mas está no fundo da tua consciência, só para complementar. Pô, o cara está fazendo uma palestra, está fazendo um estudo, o outro vai dizer só para complementar, ou seja, o dele não foi suficiente, né? Poderia ser só para contribuir. Olha como é que muda. Uma contribuição, mas para complementar da ideia que o outro não falou bastante, que há mais coisas a acrescentar, né? Essa daqui está na manifestação orgulhosa chamada da pretensão. Tem sempre a última resposta. Isso dificulta qualquer passagem na porta. Maturidade espiritual é quando você busca a aprovação dos outros. Também não funciona assim, porque a aprovação dos outros de qualquer maneira. Quem tem que aprovar você, em princípio, é a sua consciência. À luz esperamos, é o que a gente procura trabalhar, né? Da tua razão, do teu sentimento, com a referência do manual. Nosso é o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho de Cristo, né? Maturidade espiritual é quando você deixa de se comparar aos outros.
A aprovação é uma coisa, a comparação é outra também. Né? Seja no físico, na barriga. Então agora eu falei dos ectomorfos, né? Nós temos os mesomorfos, que é massa, né? Temos os endomorfos, que são mais arredondados, né? As academias sofrem muito, e os personal trainer, quando um endomorfo quer de repente virar um ectomorfo, né? Não dá. Quer dizer, não dá. Dá para melhorar, dá para conseguir, dá para estudar. A gente consegue trabalhos para isso, mas não dá para mudar no sentido de buscar outra coisa. Até porque uma coisa que nós aprendemos também na doutrina, seja em termos de corpo ou de tantas outras coisas, é que cada um vem com o veículo que tem que vir para vencer e superar suas provas, para passar pelas suas necessários resgates, expiações, né? Nós falamos. Cada um está onde tem que estar, cada um está na ambiência. Tudo isso nos ajuda muito nesse portal consciencial. Porque quando você fica brigando com aquilo no qual você foi colocado para conciliar consigo mesmo, com a sua estrutura corporal, não quer dizer não fazer nada, não fazer para melhorar a relação, o teu físico, né? Mas é ter um pouco mais de tolerância e indulgência consigo próprio, amar o outro como a si mesmo, e por aí vai. Maturidade espiritual é quando você olha como eu parei, estou pensando, quando você é capaz de distinguir entre precisar e querer, e você deixa ir querer. São os nossos desejos que nos levam justamente a ser arrastados pela porta larga, aquela que leva à perdição, à degradação, como diz a passagem do Evangelho, né? Quando se falou sobre isso. Vale para coisas, vale para sentimentos. Se precisa guardar o ressentimento, ou pode guardar apenas uma referência de aprendizagem? Agora, querer guardar é outra coisa, e a gente nem sempre tem a consciência que está querendo guardar aquilo. Tem uma pessoa que tem 94 anos, converso com ela, ela conta, às vezes, repetidamente uma coisa. Eu digo assim, esquece isso. Melhor, não esquece não, eu digo assim, não esquece não. Mas põe no fundo da gaveta, já que existe, aconteceu, mas não fica relembrando aquilo, né? Mas não é difícil. Um lugar que você trabalhava que gostava muito, uma justiça que você tenha, pela qual você tenha passado, mas há muitas outras coisas importantes e boas para se lembrar. Aquele amigo que botou a mão no teu ombro e conversou com você quando você sofreu a justiça do teu trabalho. Aquela pessoa que colocou o ouvido à sua disposição quando você se percebeu dentro de um processo de traição qualquer. E olha como eu digo, percebeu. Porque às vezes não é bem como você percebeu, é como você está lembrando e está contando. Maturidade espiritual, em último caso, é quando você ganha, aliás, deixa de anexar felicidade às coisas materiais, mas não só às coisas materiais, a todos aqueles seus desejos, e se alinha mais com o Evangelho do Cristo. Tem um textinho que eu não sei se eu trouxe, que eu gosto muito. É simples, é assim, quase que de criança, que fala que viver é uma arte. E aí, a arte é uma área do conhecimento humano, as artes são uma área do conhecimento humano. E segundo lá os conhecimentos que são conversados, discutidos na Unipad, Universidade da Paz, que faz a formação holística de base, lá tem sede, o campus principal, a sede é em Brasília, no antigo, eu não sei se é sítio do IP, é do IP, né? E é muito interessante, que diz o seguinte, pega o
nossos hemisférios cerebrais, né? E esquerdo e direito, e coloca as sensações, né? Sensações, tudo aquilo que a gente consegue apreender no nosso mundo através dos sentidos físicos. Tato, visão, audição, paladar, etc. De um lado, e a emoção no hemisfério direito, no outro quadrante dele, na parte inferior, que é sentimento, né? O nome sentimento é só para sensação, eu quis queimar com emoção, mania. Ele não conseguiu fazer uma poesia, mas gosta de queimar. Então, as artes são é um campo do conhecimento que está aqui. Por quê? Realmente, podem pensar que qualquer expressão artística, da mais elementar, é sempre uma forma do homem expressar, através dos seus e aos sentidos de outros homens, a sua emocionalidade. Não é verdade? E a gente vê certas obras, mesmo quando a gente não a entende, a gente percebe ali, né? Você vê às vezes uma escultura, que seja de um simples artesão, mas quando você vê quando a força dele está ali, sei lá, a gente sente, a gente sente. E nas pequenas coisas, né? Um prato que se come, uma refeição que se faça, a arte, quando a pessoa, né? De alguma maneira coloca o seu lado emocional ali, da mesma forma o contrário. Mas realmente viver é uma aventura que exige arte, porque é uma constante acomodação, eu diria, vou usar o termo foi inadequado, harmonização entre os nossos sentimentos e a nossa razão. E a doutrina espírita nos fala isso na codificação de uma maneira, como Kardec disse, né? Nós podemos aumentar a nossa consciência, o nosso entendimento, viver com arte, criativamente, alterando o seu caminho, como todos nós estamos nos esforçando para alterar, na medida em que você consegue harmonizar nas diferentes situações a tua razão com o teu sentimento. Você então ampliou a sua consciência e mais preparado está para passar pelo portal consciencial, a porta estreita, que, como eu estou defendendo, não está fora de nós, embora o mundo nos desafie constantemente, né, com as largas, está dentro de nós, né? E é como você lida com todos os estímulos que te levam ao que a gente chama de tentação. Tem umas palavras que eu sou implicante a beça, não sei porquê, estou escrita, mas tentação, não. Eu prefiro assim, aqueles estímulos ao seu desalinhamento do caminho da sua maturidade espiritual, do caminho do Evangelho do Cristo. Perdição, não gosto. Eu não gosto. Implicante esse Eugênio, implica cada coisa. Eu acho de perdição, não. Porque a gente pensa em perdição, quando você pensa em perdição, o que você pensa? O cara totalmente degradado, né? Luxúria máxima, pouca vergonha o tempo todo, né? Só desejos, aí tu pensa um negócio bem grande, mas esse não é o nosso problema. Tenho certeza que não é o problema de ninguém que está aqui, pode até já ter sido um dia, não sei, mas não é, por isso estão aqui. Vamos pensar nas pequenas luxúrias, nos pequenos desatinos, nos pequenos desequilíbrios, em tudo aquilo que nos leva ao consultório, às buscas de atendimento espiritual, ao sofrimento mental, físico, e nos dificulta passar pela porta estreita. Há uma passagem no Evangelho de João que combina bem com o que foi lido sobre a porta estreita em Mateus, né? Esse é de João, diz o seguinte: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Uma linguagem evangélica, uma linguagem do Cristo, ele mostrou, ele é o caminho, é a verdade e é a vida. Ele é a chave para que nós possamos abrir cada vez mais a porta da nossa consciência e, quem sabe,
passarmos por essa porta. É o nosso personal treino espiritual. E o Evangelho é a receita. Cabe a cada um de nós trabalhar nessa caminhada. E certamente estamos, acredito, no caminho. Estamos aqui conversando, sentados, refletindo, orando. Estamos com Cristo em nossa mente e que cada vez mais Ele possa estar em nosso coração, não através apenas do sentimento, mas que possamos usar a razão e a mente como uma grande chave da nossa evolução. E a doutrina espírita, maravilhosamente, através das suas obras básicas e muitas das suas obras complementares, ela nos dá essa possibilidade. Mas ninguém pode fazer por nós aquilo que só a nossa responsabilidade e livre-arbítrio poderá nos executar. O que todos podem é nos auxiliar. Já é uma grande obra de caridade. Tá? Bom, obrigado, meus irmãos. Depoimento público. Quantas páginas tem aqui? Graças a Deus eu misturei tudo e não segui todas elas, senão ia enfadar mais ainda. Obrigado.